pessoal, estamos aqui de volta para você que está chegando, para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre termos essenciais da oração. Quais são eles? Sujeito e predicado. E nós temos aqui, para iniciar o nosso estudo sobre análise sintática, sobre os termos essenciais da oração, nós vamos estudar sobre sujeito. E como vocês já sabem, o sujeito é o termo do que ou de quem se fala. Existe oração sem sujeito, Vivi? Claro que existe. A nossa ideia de hoje é justamente tratarmos sobre esses aspectos desses termos da oração, do sujeito, quando ele é apresentado de forma explícita ou não. E aqui nós temos uma tirinha que nós temos de Mafalda conversando com Miguelito, na qual Miguelito diz assim: não dá! Por mais que a professora Vivi no Enem explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Aí Mafalda, toda sabida, sabe tudo sobre sintaxe e diz: é fácil, Miguelito. Vejam como Miguelito tem a função de vocativo e não de sujeito da oração. Não se preocupe. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Miguelito prontamente responde: o prefeito. Gente, Miguelito está errado? Não. Por que não? Do ponto de vista contextual, quer dizer, não só o prefeito é responsável, como também nós, cidadãos, porque somos nós que somos responsáveis por toda essa sujeirada que está aí na rua. Questão de educação. Então, mas, do ponto de vista sintático, a gente não pode dizer que isso aí está correto. Isso aí foi uma questão de prova. Então, quando ela disse, esse lixo enfeia a rua, faça a pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito. O que é que enfeia a rua? Esse lixo. Ficou claro para vocês? Do que é que se fala? Esse lixo, que tem como termo núcleo, lixo. Tranquilo para vocês até aí? Pois bem, eu trouxe para vocês aqui um texto, na verdade um trecho de uma notícia, tá certo? E à medida que eu for lendo, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá certo? Toda essa perspectiva, que diz assim: cresceu o número de casos de dengue no país. Estima-se que já chegaram a 600 mil. Em 1997, foram registradas 240 mil pessoas infectadas pelo mosquito. Aumentou também o leque de municípios atingidos pela doença. De 1.700, saltou para 3.000. Pois bem, qual é a oração 1? Cresceu o número de casos de dengue no país. Vocês perceberam? Então, nós temos aqui oração 1. Cresceu o número de casos de dengue no país. Agora, faça a pergunta ao verbo. O que foi que cresceu no país? O número de casos de dengue. Transpondo a oração por direta. O número de casos de dengue cresceu no país. No país não é o sujeito não, professora? Não. No país é onde cresceu o número de casos de dengue. Então, o número de casos de dengue, na ordem direta, cresceu no país. Tem valor de adjunto adverbial. Portanto, funcionará como se é advérbio, locução adverbial, tem função de adjunto adverbial. Oração 2. Estima-se que já chegaram a 600 mil. Aí nós temos a oração 2, tudo bem? O que é estimado que já chegou a 600 mil? Vocês já sabem, o número de casos de dengue no país. Ah, professor, é o mesmo sujeito, Vivi? Sim, nós temos aqui o mesmo sujeito. Só que no primeiro caso, o número de casos de dengue é um sujeito explícito e na oração 2 esse sujeito está subentendido, o número de casos de dengue. Oração 3. Em 1997 foram registradas 240 mil pessoas infectadas. O que foram registradas em 1997? Esta daqui é a oração 3. Então, 240 mil pessoas infectadas pelo mosquito. Oração 4. Aumentou também o leque de municípios atingidos pela doença. O que foi que aumentou? O leque de municípios atingidos pela doença. Tudo isso aí é o sujeito da oração. De 1.700 saltou para 3.000. Então, nós temos aqui, de 1.700 saltou para 3.000. Então, o que foi que saltou para 3.000? Não foi o número de casos de dengue no país, pessoal? Então, vocês podem perceber, então, que a partir do momento que a gente traz essa perspectiva da identificação do sujeito no contexto da oração, a gente precisa sim estar atento ao que foi dito, ao que foi lido anaforicamente, porque muitas vezes o sujeito pode ser identificado no contexto do texto, tudo bem? E aqui nós temos, né, aquela menção que eu acabei de fazer para vocês sobre essa questão do sujeito. Sim, o sujeito que pode ser colocado, né, ser apresentado no contexto da oração de maneira indireta. Aí eu tenho para vocês aqui uma propaganda.
que diz: muda a comida, muda a água, muda o idioma, só não muda o número de seu telefone. Vocês perceberam que nessas orações todas, elas são iniciadas por verbo? Então, queridos, se nessas orações todas a gente pode identificar que elas são iniciadas por verbo, o que a gente pode concluir? Que elas todas estão na ordem indireta. Sim, elas estão na ordem direta. Então, muda a comida, nós temos aqui a oração 1. Muda a água, nós temos a oração 2. Muda o idioma, nós temos a oração 3. Só não muda o número de seu telefone. Nós temos então a oração 4. Então, por que nós temos 4 orações? Porque nós temos 4 formas verbais. Muda, muda, muda e muda. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Se o verbo que inicia a oração, se o verbo está iniciando a oração, essas orações estão na ordem indireta. Então, a gente não pode confundir o sujeito, por exemplo, com o complemento verbal. Então, qualquer análise sintática que você for fazer, então você tem que fazê-la tentando colocar a oração na ordem direta. Então, quando você diz a comida, muda a comida, está na ordem direta. Então, a comida muda. O que muda? A comida. A água muda. O que muda? A água. Na oração 3. O idioma muda. O que muda? O idioma. O que não muda? O número de seu telefone. Então, o número de seu telefone funciona como sujeito da oração. Então, vocês perceberam que nós precisamos, além de estar atento a esse sujeito, por exemplo, que não está explícito na oração, ele pode vir também, quer dizer, em orações, na ordem o que, gente? Indireta. Tudo bem? Pois bem. Então, se o sujeito é o termo que pratica a ação, o sujeito é o termo também que pode sofrer ação, e o sujeito também a gente pode dizer que é o termo sobre o qual declaramos algo, né? Sobre algo, sobre alguém. Então, quando eu coloco para vocês de forma descontextualizada que Jéssica estudou muito, que Vanessa foi maltratada ou que Geise é uma ótima aluna, então vocês não teriam dúvida para identificar esse sujeito que está representado por apenas um núcleo, esse sujeito que está sendo exposto para nós de maneira o quê? Clara, explícita. Então, nós temos aí exemplos de sujeitos o quê? Simples em cada uma dessas orações. Então, é importante notar que acerca desse estudo dos termos essenciais da oração, seja sujeito ou seja predicado, é importante você determinar o núcleo, porque o núcleo ele pode ser formado por mais de uma palavra, sim, mas há sempre uma palavra que vai ter uma importância semântica muito maior sobre aquilo que é declarado. Então, a essa palavra é o que a gente chama de núcleo do sujeito. Então, quando eu digo para vocês que os jovens adoraram a iniciativa, quem é que adorou a iniciativa? Os jovens. Pois bem, os jovens é um sujeito simples ou é um sujeito composto? Muita gente confunde e pensa que os jovens, por ser um sujeito plural, o povo, por exemplo, que designa muita gente, a sociedade, a comunidade, se é representada por apenas uma palavra, então nós temos um sujeito simples. Então, os jovens adoraram a iniciativa. Quem adorou a iniciativa? Os jovens. E o predicado? Essa informação é o que sobra. É essa informação que fica a parte do sujeito. Essa informação que eu dou, que eu trago sobre o sujeito. Então, o sujeito, os jovens. Quem é o núcleo? Os jovens. E a partir daí, a gente pode começar a falar, por exemplo, sobre questões de sujeitos determinados. O que são sujeitos determinados? Como o próprio nome sugere, são sujeitos que podem ser determinados, né, no contexto do texto, ou seja, eles são colocados de forma explícita, podem ter mais de um núcleo. Então, quando eu digo, por exemplo, que a menina sorriu, nós temos aqui um sujeito simples, tudo bem? A menina sorriu. Quem sorriu? A menina. Possui apenas um núcleo. Agora, quando eu digo que Romeu e Julieta morreram de mal de amor, nós temos aí um sujeito composto. Vocês também não têm dúvida quanto a isso. Romeu e Julieta, sujeito determinado por 2 núcleos. Agora, quando eu digo que eu visitei uma intrigante exposição, visitamos uma intrigante exposição, visitastes uma intrigante exposição, visitei. Quem é esse sujeito? Eu. Esse sujeito é eu. Sim. Agora, se eu dissesse eu visitei, aí seria simples. Quando eu digo que visitei, se esse sujeito pode ser identificado pela desinência, pela terminação do verbo, este sujeito, então, ele é o que, gente? Oculto. Agora, se eu digo visitamos, quem é esse sujeito? Nós. Está explícito? Está escrito aí o nós? Não. Então, ele é um sujeito subentendido, percebeu?
Esse sujeito subentendido, também chamado de sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Visitastes é tu. Então, toda vez que você puder identificar, né, na desinência, na terminação do verbo, se esse sujeito é de primeira, segunda ou terceira pessoa, se é eu, nós, tu, vós, eles ou elas, então a gente pode afirmar sim que esse sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. Tudo bem, galera? Até aí, tranquilinho? Pois bem, agora a gente vai tratar de fazer esse estudo na perspectiva do contexto do texto, porque afinal de contas, ter conhecimento sobre sujeito e suas respectivas classificações é muito importante para que a gente melhore toda essa nossa concepção de leitura, toda essa formação leitora que a gente precisa ter, né? Sobre aquilo que é declarado para nós de forma explícita ou não. Então, através das janelas de Priscila Santos, diz assim: janelas são molduras dos acontecimentos, testemunham o tempo e a vida que corre por fora e por dentro, mostram e escondem. Quando abertas, fazem a conexão da casa com a vida lá fora. Fechadas, elas preservam o lar frio de quê? Dos olhares externos. Ainda assim, sempre deixam escapar detalhes, como um vaso de flor ou como uma garrafa de cafés. Perceberam aí a comparação explícita por conta do conectivo como? Pois bem, então já que a gente vai falar de sujeito agora, a gente precisa começar a dividir o período em orações, tá certo? Porque nós temos aqui várias frases, várias orações, portanto nós temos o quê? O que predomina aí? O período composto. Por coordenação ou por subordinação? Vocês perguntariam aí. É isso que a gente também tem, por que não começar a pensar a partir de agora? Né? Já que a gente já estudou orações coordenadas. Então, se essas orações elas estão justapostas entre si e tem essa relação sintática de independência, né? Mesmo que elas estejam ligadas por um conectivo, adversativo, conclusivo, explicativo, alternativo, é importante notar se há uma relação de independência, de sintática independente entre elas, né? Porque de sentido, obviamente, que existem. Então, quando você diz, janelas são molduras dos acontecimentos, ponto. Testemunham o tempo e a vida que corre por dentro e por fora, né? Então, o que você percebe? Que há uma relação de independência, mesmo esse sujeito estando subentendido. Então, nós temos aqui um período onde podemos identificar a predominância de orações coordenadas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Oração 1. O que são molduras dos acontecimentos? Janelas. Oração 2. Testemunha o tempo e a vida que corre por fora e por dentro. O que testemunha o tempo e a vida que corre por fora e por dentro? Ah, janelas, você já sabe. Então, o sujeito da oração 1 é janelas, o sujeito da oração 2 também é janelas. Mas onde é que está aí o grande X da questão? É que na oração 1, esse sujeito está simples, determinado, e na oração 2 ele está o quê? Oculto. Ele, embora ele esteja oculto, ele é um sujeito determinado, porque eu posso identificá-lo no contexto do texto, né? Através da terminação do verbo. Eu posso determiná-lo anaforicamente. Aí depois eu coloco na oração 3, mostram e escondem. O que mostram? O que mostram? As janelas. E o que escondem? Também são as janelas. Então, tanto da oração mostrar como da oração esconder, né? 3 e 4, a gente também pode identificar que o sujeito é janelas e esse sujeito está oculto, determinado. Quando abertas, fazem a conexão da casa com a vida lá fora. O que fazem a conexão da casa com a vida lá fora quando estão abertas? Não são as janelas? Então, novamente, podemos identificar o sujeito das janelas através da terminação do verbo. Aí nós temos aqui, quando abertas, fazem a conexão. Fechadas, preservam o lar do frio e dos olhares externos. O que preservam? O que preserva o lado frio e dos olhos externos? Também não são as janelas? Agora, ainda na outra oração, ainda assim, sempre deixam escapar. Deixam escapar. Vocês percebem que nós temos aqui uma locução verbal, que equivale a uma oração. Então, o que deixam escapar detalhes, como um vaso de flor, uma garrafa de café? Também não são as janelas? Então, a gente pode concluir que essas orações coordenadas todas apresentam um sujeito que pode ser determinado,
né, no contexto do texto, pela desinência do verbo. Portanto, nós temos orações todas formadas por um sujeito oculto, elíptico, desinencial. E aí, ficou alguma dúvida sobre sujeito simples, sobre sujeito composto, sobre sujeito oculto? Pois bem, agora nós iremos tratar de forma mais aprofundada sobre sujeito indeterminado. Pois bem, o sujeito indeterminado, como o próprio nome sugere, quer dizer que vai ter sujeito na oração, mesmo que ele esteja indeterminado. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso determiná-lo no contexto do texto. Então, quando diz assim, ó, falaram que vai chover muito no sertão do São Francisco. No sertão do São... Falaram que vai chover. Gente, falaram. Alguém praticou a ação de falar. Então, tem sujeito. Eu só não posso determinar quem. Você está entendendo? Então, quando eu digo telefonaram para você, alguém praticou a ação de telefonar para você. Você percebe? Então, tem sujeito à oração? Tem. Agora, quem telefonou? Foram eles? Foram elas? Foram vocês? Então, se não dá para eu determinar o sujeito da oração, né, com a desinência, através da desinência da terminação do verbo, então esse sujeito vai estar indeterminado. Então, a primeira dica que eu gostaria de colocar para vocês é a seguinte: quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, pare e pense. É sujeito indeterminado? Será indeterminado se você não puder determinar anaforicamente no contexto do texto se é eles ou se é elas. Agora, se você puder determinar, ele vai ser um sujeito o quê, pessoal? Oculto, como foi o caso desse texto que nós estudamos através das janelas. Vocês percebam que todas essas formas verbais estão na terceira pessoa do plural. Perceberam? Tranquilo? Mas eu pude identificar anaforicamente o sujeito representado por janelas, terceira pessoa do plural. Então, nem por isso é um sujeito indeterminado. Quando eu digo precisa-se de digitadores, outro detalhe importante que nós precisamos ter em relação à identificação desse sujeito indeterminado. Então, por exemplo, toda vez que nós tivermos a partícula se, pare e pense. Então, toda vez que a partícula se vier acompanhada de um verbo transitivo indireto, o que é isso, verbo transitivo indireto? É aquele verbo que não tem sentido completo, que você faz a pergunta de que, para quem, com quem. Ou seja, contanto que seja com preposição. De que ou de quem? Para que ou para quem? Com que ou com quem? Então, se eu digo, precisa-se de alunos compenetrados. Necessita-se de alunos focados. Então, precisa-se, necessita-se de alunos focados. O sujeito é alunos focados? De jeito nenhum. De alunos focados é do que se precisa, é do que se necessita. Vocês compreendem? Então, se é o complemento do verbo, se não é o sujeito e é o complemento do verbo, então, professora, quem é que precisa? Quem é que necessita? Não sei. Eu só sei do que é que se necessita, que é de alunos focados. Eu só sei do que é que se precisa, que é de alunos focados. Então, como é que você sabe que esse se, né, e esse verbo, o sujeito está indeterminado? Muito simples. Toda vez que o se estiver junto de um verbo transitivo indireto, precisa-se de quê? Né? Quando eu digo, por exemplo, necessita-se de quê? De quem? Então, se você faz a pergunta de quê, o verbo é transitivo indireto. Então, muito importante notar, por exemplo, a função desse se. Então, se esse se vier acompanhado, por exemplo, de um verbo transitivo indireto, então esse se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. A gente pode observar, por exemplo, no contexto aqui dessa tira. Escreva na lousa a palavra ética. Vivi no Enem pediu a Joãozinho. Escreva na lousa. Quem é o sujeito dessa oração? Escreva na lousa. Escreva, é tu, é você, Joãozinho, a pessoa com quem se fala. Esse sujeito está oculto. O que é que vai ser escrito? É a palavra ética. Então, a palavra ética é o complemento do verbo escrever. Na lousa é onde vai ser escrito. Tem valor adverbial. Mas o que importa notar agora é esse sujeito. Escreva. É tu, é você, está subentendido. Aí Joãozinho prontamente responde: roubaram giz, professora. Professor é o sujeito? Não, gente. Professor, estão vendo aí que está separado, isolado pela vírgula? É o vocativo. Roubaram o giz. Vocês sabem quem foi que roubou o giz? Porque eu mesma não sei. Foram eles, foram ela, foram vocês?
Ah, eu não sei. Então, verbo na terceira pessoa do plural, sem poder fazer menção a um sujeito antes determinado, então nós temos aí um sujeito, uma oração com sujeito indeterminado. Tudo bem? Então, toda vez que esse se for índice de indeterminação do sujeito, nós vamos ter sujeito indeterminado. Mas espera aí, Vivi. Esse se, ele pode ter função apassivadora? Pode. Esse se pode ser chamado de PA, partícula passivadora. E esse se passará a funcionar como partícula passivadora toda vez que ele vier acompanhando um verbo transitivo direto. Transitivo direto é aquele verbo que eu faço pergunta sim, mas como o próprio nome sugere, uma pergunta direta é quando eu faço a pergunta diretamente sem preposição. Tipo, o que ou quem. Então, quando eu digo quebrou-se a vidraça, o que é que foi quebrado, minha gente? Viram com a pergunta que eu fiz ao verbo, como isso é importante notar? O que é? Porque eu sou uma pessoa curiosa, eu vou perguntar. O que é que foi quebrado? Né? A vidraça. Transpondo a oração por direta. A vidraça foi quebrada. O que é que foi quebrada? A vidraça é o sujeito da oração. Então, esse se que acompanha um VTD é chamado de partícula passivadora. Quer dizer que o verbo tem sujeito e que esse sujeito vai concordar com o verbo em número. Tipo, venderam-se carros. O que é que foi vendido? O que é que foram vendidos? Carros. Transpondo para a ordem direta. Carros foram vendidos. O que é que foram vendidos? Carros. Então, a gente pode concluir, a partir daí, que o sujeito carros está no plural para concordar com o verbo, tá certo? Prefeituando a harmonia entre o sujeito e a sua forma verbal. Tudo bem até aí, pessoal? Pois bem, então vamos aqui para um clássico exemplo, né, de folhetos, de propagandas que são divulgadas aí volta e meia. Aluga-se ou alugam-se esta casa. Tratar por esse telefone aí. O que a gente pode concluir então, gente? A gente pode concluir a seguinte forma. Aluga-se esta casa. Então, quando você vê um folder como esse, do tipo aluga-se esta casa, você deve se perguntar, o que é que está sendo alugado? Esta casa. Então, do que é que se fala? Sobre o que se declara? Esta casa. Então, se o sujeito é esta casa e o verbo alugar é transitivo direto, se você fez a pergunta, o quê? Então, ele é transitivo direto. Esse se é chamado de partícula passivadora. Então, tudo ok aí na perspectiva da norma culta. Aluga-se esta casa. Mas quando eu coloco para vocês algo do tipo aluga-se ou alugam-se esta casa, o que é que vocês acham? Há uma inadequação gramatical assim, do ponto de vista de quê, pessoal? Da concordância. Quando você vê lá, alugam-se esta casa. O sujeito continua sendo esta casa. Então, se o sujeito é esta casa, então o sujeito, obviamente, vai concordar com o verbo em número. Aluga-se esta casa. Tudo bem? Por quê? Porque esse se funciona como partícula passivadora. Agora, é importante, como eu disse a vocês, distinguir a função deste se. Sim, se esse se funciona como partícula passivadora ou se esse se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Mas como é mesmo, Vivi, que o se funciona como índice de indeterminação do sujeito quando ele acompanha um verbo transitivo indireto, né? Como assim transitivo indireto? Quando eu faço a pergunta com preposição de que, de quem, para quem, com que ou com quem. Quando ele acompanha, por exemplo, um verbo intransitivo, né? Ou um verbo de ligação. Então, foi-se feliz naquele tempo. Alguém foi feliz naquele tempo. Naquele tempo é quando? Vocês estão entendendo? Então, foi-se. Alguém foi, eu só não posso determinar quem foi. Agora, quando eu digo, por exemplo, precisa-se ou precisam-se de operários? Aluga-se ou alugam-se apartamentos? Estou trazendo aqui uma dica de Vivi, um aprofundamento para vocês. Ah, mas há uma de concordância. E quem disse que eu não posso falar sobre isso? Aluga-se ou alugam-se apartamentos, alunos? Pessoal, o que é que vai ser alugado? Apartamentos. Perceberam que eu fiz a pergunta o quê? Então, se eu fiz a pergunta o quê, isso aqui já é uma dica muito importante para mim. Então, se eu fiz a pergunta o quê, esse verbo é transitivo direto. E este se, partícula passivadora, quer dizer que este verbo tem sujeito. Procure-o. Passa a oração por direta. Apartamentos são alugados. O que são alugados?
apartamentos. É o sujeito plural da oração. Então, a forma verbal, né, vai também ficar no plural para concordar com o seu sujeito plural. Mas quando eu digo precisa-se ou precisam-se de operários, o que é que vocês acham? Precisa-se no singular. Mas espera aí, Vivi, de operários não está no plural? Mas quem disse que de operários é o sujeito? Precisa-se ou precisam-se? E aí, o que é que vocês acham? Gente, de operários é o complemento do verbo. Sim, vocês estão bestas? Pois eu não. Faça a pergunta ao verbo. Do que é que se precisa? De operários. Mas quem precisa, vocês sabem? Porque eu não. Esse se é chamado de índice de indeterminação do sujeito, porque acompanha um verbo transitivo indireto. Você acabou de fazer a pergunta comigo. Precisa-se de quê? Então, se de operários é o complemento do verbo, eu estou querendo dizer para vocês que quem concorda com o sujeito em número, quem concorda em número com o verbo é o sujeito e não o complemento. Então, de operários é o complemento do verbo. Então, o complemento ele não precisa concordar com o verbo. Então, toda vez que você tiver a partícula se funcionando como índice de indeterminação do sujeito, o verbo precisar ele não irá se flexionar. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? E nós temos aqui uma outra tira que diz assim: precisa-se de empregados, assiste-se a bons filmes, vende-se casas. O que vocês podem perceber aqui? Precisa-se ou precisa-se de empregados? O que vocês acham? Uma pontinha de dúvida aí? Sim, realmente. Precisa-se de empregados com forma não oculta. Quem precisa, precisa de. Então, de empregados é o complemento do verbo precisar. Alguém precisa, eu só não sei quem é. Esse se é índice de indeterminação do sujeito, porque o verbo precisar é transitivo indireto. Então, de empregados, complemento do verbo, chamado objeto indireto. O complemento do VTI sempre será o objeto indireto. Então, nesse caso, o verbo precisar não precisa se alterar sua concordância. Agora, assiste-se ou assistem-se a bons filmes? Lembrando aqui, do ponto de vista da regência, quem assiste, assiste a. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele deve vir regido por preposição. Que preposição é essa? A. Quem assiste, assiste a. Prefiro assistir a bons filmes, né? Prefiro assistir às minhas novelas. Assistiram ao jogo do Flamengo, que passou ontem? Então, assiste-se a bons filmes. A bons filmes é o que se assiste. É o que se assiste? É o complemento do verbo assistir. Então, esse se que está vindo acompanhando, que está acompanhando o verbo transitivo indireto, ele funciona também como índice de determinação do sujeito. Então, não precisa haver flexão. Ao contrário de quando você diz vende-se casas. Sacaram? Quem vende, vende algo ou vende alguém, infelizmente. Eu estou dizendo que casas são vendidas. O que são vendidas? Casas. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso, esse se funciona como partícula passivadora e o verbo vender deveria estar o que, gente? Flexionado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vendem-se casas. Mas quem chegou? O sujeito indeterminado. E para fechar esse nosso estudo sobre sujeito indeterminado, eu coloquei para vocês aqui uma placazinha, né, que foi afixada, na verdade, na parede de um salão de beleza, na periferia de uma capital brasileira, que anunciou de forma sucinta os seus serviços. Alisa-se e cacheia-se cabelo. Já identificaram algumas questõezinhas aí, né? Do ponto de vista ortográfico, sim. E do ponto de vista da concordância, por que não? Sobre o texto da placa, foram feitas algumas afirmativas. Há duas orações, ambas sem sujeito. Primeiro, nós temos aqui duas orações, alisa-se e cacheia-se cabelo. Eu tenho a forma verbal alisar e tenho a forma verbal cachear, certo? Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, até aí tá certo. Mas ambas sem sujeito será a nossa próxima etapa do nosso estudo. Ambas sem sujeito, o que é alisado? Cabelos. E o que está sendo cacheado? Cabelos. Então, eu estou dizendo que cabelos são alisados e cabelos são cacheados. Então, a letra A está fora de cogitação, porque o sujeito de alisar e cachear são cabelos. Sim,
Não há equívoco quanto à ortografia? O que é que vocês acham? Pensem aqui comigo. Liso, lisinho, lisão. Essas formas verbais, quer dizer, alisar, liso, lisinho, lisão. As formas derivadas, seus adjetivos respectivos também são grafados com S, mesmo tendo forma de som de Z. Então, alisa-se deverá ser grafada também com S, mesmo tendo som de Z. A palavra cabelos é sujeito das duas orações? De acordo com a norma culta escrita? A partícula se é índice de indeterminação do sujeito? Pergunte ao verbo para saber. Se você faz a pergunta o que, aí esse verbo é partícula passivadora. Se você faz a pergunta com preposição de que, para quem, esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Então, o que é alisado, o que é cacheado? Então, esse se não funciona como índice de indeterminação do sujeito, e sim como partícula passivadora. A concordância verbal não apresenta problemas ou se apresenta? O que é que está sendo cacheado? O sujeito não é cabelo, que nós identificamos lá na letra C? Então, tem que haver uma harmonia nessa concordância verbal. Então, alisam-se e cacheiam-se cabelo. Então, a gente vai ficar com a letra C. Tudo bem, pessoal? E aqui a gente conclui o nosso estudo sobre sujeito indeterminado. Valeu, pessoal!